Olha, é urgente, está em toda a imprensa. O ministro André Mendonça acabou de autorizar a Polícia Federal. Jacques Wagner, intimado no inquérito que apura suspeitas de recebimento de vantagens e propina. Existia esse temor dentro do PT, por isso ele foi retirado. O dinheiro encontrado vivo, também o dinheiro no banco, mais os imóveis. Valores milionários do Banco Master, reuniões secretas que ocorreram no Palácio do Planalto. Se encontrou com o presidente Lula. A advogada é presa em resort de luxo na Bahia, suspeita de golpes em clientes de Goiás. É isso mesmo. A advogada Rina Campbell Pena foi presa acusada de dar golpes em seus próprios clientes em Goiânia. A prisão foi efetuada pela Polícia Civil de Goiás, em parceria com agentes da Polícia Civil da Bahia, na Operação Causa Própria, quando Rina estava de férias em um resort de luxo no norte da Bahia. Ela é acusada de se apropriar de dinheiro de clientes que a contrataram para ingressar com ações de revisão de financiamento de imóveis. Terreno de Jacques Wagner valorizou 115 vezes após rodovia projetada em seu próprio governo. É isso mesmo. O terreno que o senador Jacques Wagner tentou vender por 15 milhões de reais fica nas margens da Via Metropolitana, rodovia criada para ser um eixo de expansão da Grande Salvador e que foi construída na gestão do próprio Jacques Wagner. Ele governou a Bahia de 2007 a 2014. Documentos obtidos pela Folha apontam que o terreno tem 51 mil metros quadrados, tamanho equivalente a 7 campos de futebol. Foi adquirido pelo preço de R$ 28 mil e obteve uma valorização de 11.400%. A transferência do terreno vendido foi barrada por decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. Como parte da 9ª fase da investigação, apura irregularidades relacionadas ao Banco Master. Além do terreno, o STF interrompeu o processo de venda de um apartamento de Jacques Wagner no Corredor da Vitória, uma das áreas mais valorizadas de Salvador, por 10 milhões de reais. Juntos, a venda do terreno e do apartamento renderiam ao senador um total de 25 milhões de reais. Na última eleição que disputou, em 2018, o petista declarou apenas 3,3 milhões de reais em bens à Justiça Eleitoral. Intimado pela Polícia Federal para prestar depoimento no inquérito que apura suspeitas de recebimento de vantagens e propina de Daniel Vorcaro, Jacques Wagner parece que dorme bem. O senador compareceu a evento do PSD ao lado de Otto Alencar, presidente da CCJ, e reforçou a inocência. Eu estou tranquilo. Acho que, assim como em 2018, a inocência será aprovada, independente dessa agitação que está agora. Fabi, é só uma agitação. Só uma agitação. Todo esse escândalo do Banco Master, de acordo com o senador Jacques Wagner, é só uma agitação e ele diz que vai provar a própria inocência. Eu só não consigo ver graça, nem que ele sorriu, nem o companheiro ali do ladinho estava sorrindo também, né, de forma jocosa. O brasileiro realmente merece esse tipo de comportamento de políticos e seus asseclas que acabam fazendo isso, né, falando, olha, lá em 2018 que eu tive a impunidade, né, dessa justiça, eu estou tranquilo aqui, vou dormir sossegadinho, porque a impunidade no Brasil impera, né, deve ser isso que ele está de fato pensando. E o mais interessante é que nem na Bahia, né, existia esse temor dentro do PT, por isso ele foi retirado da liderança do governo no Senado do PT e tinha lá o temor de que isso fosse influenciar as eleições da Bahia, mas não. A gente viu Jacques Wagner nos palanques políticos, né, normalmente, e como a gente viu também está desfilando aí também sem problema algum, falando, olha, eu vou lá, né, vou falar a respeito, mas não fala a respeito do que a gente quer saber, né, senadora? A gente quer saber, acho que é legítimo da população brasileira entender qual é a sua participação, né, o que são o dinheiro encontrado vivo, também o dinheiro no banco, mais os imóveis. Acho que a população tem o direito de saber. Mas quem foi amigo do Lula, é amigo do Lula ainda há 48 anos, realmente sabe como é ficar sossegado quando tem a Polícia Federal na cola.
Berê, quero te ouvir, tá? Então, Jacques Wagner diz que está tranquilo, o caso Master é só uma agitação e que ele vai comprovar a inocência. Olha, Geise, isso só me faz crer que há a certeza da impunidade e, mais do que isso, a certeza de que os veículos de comunicação financiados estão caladinhos, não estão repercutindo esse assunto. Imagine se fosse, por exemplo, alguém da direita, né, que estivesse aí nesta situação que se enquadra Jacques Wagner, com a nora dele num CNPJ recebendo valores milionários do Banco Master, sendo sua nora, né, uma terapeuta florista e que do nada, né, abre uma empresa que não tem nada a ver com a sua profissão, mas recebe valores milionários. Imagina só, né, se a imprensa estivesse fazendo realmente a agitação que ele disse, né? Isso é só uma agitação. Muito pelo contrário, são poucos os veículos de comunicação independentes como nós que estamos mostrando, né, dia sim e dia também, o que está acontecendo dentro dessa investigação do Banco Master. A gente não vê, inclusive, os principais, né, veículos tradicionais comentando sobre as reuniões secretas que ocorreram no Palácio do Planalto. Sim, secretas porque não estavam descritas ali na agenda oficial que nós, jornalistas, olhamos todos os dias. Daniel Vorcaro esteve por lá 4 vezes, se encontrou com o presidente Lula. E a velha mídia não repercute isso. Não repercute, inclusive, que um senador da República, né, tem aí nas suas costas pelo menos 2 emendas que a Polícia Federal está investigando se seria esse o motivo das vantagens recebidas, né, vantagens indevidas. Porque, do ponto de vista político, qual seria o interesse de Daniel Vorcaro, né, se aproximar de pessoas que têm aqui o mandato dentro do parlamento? Então, Geise, essa tranquilidade toda é a certeza da impunidade e de que ninguém vai mexer com ele. Talvez, se a imprensa séria realmente, né, fizesse o seu trabalho de cobrar e de pedir que nós tenhamos uma investigação que realmente busque os culpados, talvez esses políticos não estivessem aí tão tranquilos e ainda buscando reeleição. Olha, é urgente, está em toda a imprensa. O ministro André Mendonça acabou de autorizar a Polícia Federal a abrir inquérito sobre o financiamento do Dark Horse, o filme sobre Jair Bolsonaro, que foi, em parte, financiado pelo dinheiro do Vorcaro. Lembram-se dessa história? Pois bem, eu vou te dar análise fria sobre os fatos, sobre o inquérito e te mostrar que existe uma notícia boa e uma ruim aguardando Flávio Bolsonaro. Vem comigo. Bom, a imprensa está toda ela em cima desse fato porque o inquérito nasceu de uma notícia crime do Lindbergh Farias, né? O petista Lindbergh Farias foi quem deu corda para esse assunto para variar. E ela mira os 61 milhões que o Vorcaro depositou para financiar o filme, como eu mencionei, sobre o Jair Bolsonaro. O inquérito foi autorizado pelo Mendonça após favorável parecer da PGR, do Gonê, e tudo isso corre sob sigilo. Pois bem, qual é a notícia boa? A notícia boa, meus caros, é que tudo o que o Flávio Bolsonaro disse até agora a respeito desse filme ou desse dinheiro que chegou para o filme é de que é tudo lícito. O Vorcaro pagou por esse filme esperando um retorno financeiro, o que é lícito. O Vorcaro pode também fazer negócios lícitos. Ele em si não é uma ilicitude ambulante. Nem tudo o que ele faz a todo tempo é ilícito. Portanto, o que o Flávio Bolsonaro disse é que foi um investimento do Vorcaro, como ele investiu em outros filmes, como por exemplo do Temer, eu acho que do Lula também, enfim, outros negócios que ele investiu para buscar retorno financeiro. Ele também tinha negócios lícitos e é isso que o Flávio Bolsonaro até agora disse. O próprio Flávio Bolsonaro pediu que o caso fosse investigado, pediu a CPI do Master e disse que colaboraria com toda e qualquer investigação. Portanto, meus caros, tudo o que até agora foi dito pelo Flávio Bolsonaro não vão encontrar absolutamente nada. E iniciar-se uma investigação sobre algo, alguém pode dizer, é que encontraram algum indício. Não necessariamente, porque você tem a PGR do Gonê claramente querendo fazer barulho com isso. O Gonê, ele encontra indício onde os ministros do STF querem que ele encontre indício. E o Mendonça, ele quer parecer imparcial. Então ele está permitindo que essa investigação vá adiante, não necessariamente porque tem algo, mas porque ele não quer que acusem a ele de
de estar favorável ao Flávio Bolsonaro, que tem, claro, no seu pai, a pessoa que indicou o próprio Mendonça para o STF. Então, tudo leva a crer, por esses dados, que nós estamos diante de algo que não vai dar em nada. A notícia ruim para o Flávio Bolsonaro, é claro, é que isso gera um imenso desgaste, como todo dia tem uma notícia sobre ele, uma notícia disso, uma notícia daquilo, todo dia tem alguma coisa a respeito dele, porque o sistema não quer que o Flávio Bolsonaro seja eleito, a gente sabe disso. Então, o lado ruim é que, havendo ou não uma conclusão lá na frente favorável ao Flávio Bolsonaro a respeito dessa investigação em particular, bom, o desgaste vai existir. O desgaste já está feito. As manchetes da imprensa já estão tratando desse assunto e isso, claro, prejudica a sua campanha, sobretudo num país em que a própria direita é a primeira a olhar e falar assim, opa, não, vamos votar na esquerda, já que estão falando do Flávio. Basta falar do Flávio para a direita já pular, ou parte da direita, pular o muro e votar na esquerda. É uma direita esquisita, essa direita, né? Sobretudo uma direita isentolândia que existe dentro do país. E tem um fato aqui que eu preciso te contar a respeito disso e que só aqui você vai ter, mas antes de te contar, eu quero te pedir que você se inscreva aqui no nosso canal, porque a gente descobriu que mais da metade das pessoas que acompanham diariamente as análises que eu faço ainda não é inscrita no canal. Então se inscreve, é de graça, clica no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. Bom, o fato que eu quero te contar por fim dessa história é o seguinte: a PGR do Gonê vai fazer um barulho com isso, porque a PGR do Gonê faz o barulho que o STF quer. E o STF não quer Flávio Bolsonaro, obviamente, eleito. Então, o Flávio, ele não tem de ficar de olho na conclusão desse inquérito, porque a conclusão desse inquérito está na mão do Mendonça. E o Mendonça é um cara justo e correto. O que o Flávio Bolsonaro tem de ficar atento é as notícias que a PGR, durante o curso desse inquérito, vai buscar tuchar, você está entendendo? Na mídia, tuchar em você. Então, cuidado com as notícias, não com a conclusão do inquérito, que está na mão do Mendonça, mas com as notícias que a PGR vai gerar durante o curso desse inquérito. É isso, deixa o seu comentário aqui, vamos seguir, claro, atentos a essa história e aos desdobramentos todos dela. Você certamente aí que está me ouvindo já ouviu falar do Lulinha Paz e Amor. Agora, você conhece a imagem do Lulinha Arregão? Bom, eu vou te contar agora qual é a imagem desse Lulinha Arregão, porque o Lula já mandou avisar para quem quisesse ouvir que ele pretende faltar a todos os debates do primeiro turno. O Flávio disse que quer confrontá-lo, mas ele não vai permitir, quer faltar a todos os debates. E a prova, o sinal de que ele pretende mesmo fazer isso, eu vou te mostrar agora. Saiu na Folha de São Paulo que o Lulinha Paz e Amor, ou Lulinha Arregão, enfim, seja quem for, ele pretende faltar a todos os debates do primeiro turno. E o sinal mais claro é que ele marcou o lançamento da sua candidatura, pasmem, para o dia exatamente do primeiro debate. O debate na Band, o primeiro debate do primeiro turno e um dos mais tradicionais. Desde que as eleições voltaram ao país, o debate da Band é sempre o mais tradicional, até em geral é o que abre as eleições. E o Lula já marcou o lançamento da candidatura para não apenas não ir, mas também para ter uma desculpa perfeita para não comparecer, para não ficar chato, para não ficar com a imagem de arregão ou de fujão. Mas não dá, não tem como. Obviamente ele podia ter marcado essa data para antes, para depois, enfim, obviamente que não no mesmo dia do debate. O motivo admitido pelos aliados do Lula é de que ele seria o único candidato da esquerda no palco. Ele estaria ali cercado por Flávio, por Caiado, por Zema, por Renan Santos e se tornaria um alvo. E ele também acredita que, saindo de cena, pode ser que a direita ou que uma certa direita trans, como existe muito dentro do país, começasse um a atacar o outro e assim por diante para desestabilizar a própria direita. Esse é o cálculo do Lula. Bom, o fato
é que, segundo a Veja, a campanha do Flávio está avisando a quem quer ouvir também que ele pretende estar onde o Lula estiver, que a presença dele, do Lula, em algum lugar vai gerar confronto e embate direto com o Flávio, porque é isso que ele quer, o confronto de ideias com o Lula. Bom, enquanto um vai debater e esclarecer o povo o que pensa, o outro, o Lula, vai ficar fazendo festinha de lançamento da candidatura. Se você acha que isso é correto, né? Se você acha que é assim que é a democracia, você tem aí um bom panorama de como serão as eleições. Um faz festinha num dia do debate, o outro quer ir lá debater ideias e esclarecer fatos. O Lula, se ele tem tanto a dizer sobre os seus feitos, se ele tem tanto a dizer sobre o seu governo, se ele não tem nada a esconder sobre as mazelas, inclusive dos seus familiares, os escândalos envolvendo Jacques Wagner no Master, o Lulinha no INSS, se ele sabe que ele é uma pessoa correta e todos os que o cercam também, por que não comparecer ao debate? Tanto faz se ele fosse alvo ou não, se ele não tem nada a esconder, não é mesmo? Bom, o fato é que me parece que essa vai ser mesmo a toada dessas eleições. O Flávio partindo para cima do Lula e o Lula correndo. Eu vou te contar ainda um detalhe dessa história agora, mas antes vou pedir que você se inscreva aqui no canal, porque a gente descobriu que mais da metade das pessoas que acompanham aqui as nossas análises ainda não é inscrita. Se inscreve, clica no botão de inscrição, é grátis, faça parte da nossa comunidade. O que eu queria te contar ainda é o seguinte: esse negócio de faltar às eleições ou faltar aos debates eleitorais não é de hoje, isso é antigo. Em 98 o FHC fez isso, em 2006 no primeiro turno também o próprio Lula fez isso, é o tutorial do favorito, aquele que é favorito não quer dar palco pro adversário. Só que o Lula se esquece que as eleições hoje em dia não circulam apenas nos debates, o confronto não é apenas físico, tem o confronto das redes sociais. E ou o Lula está se esquecendo disso, ou o Lula pretende controlar as redes sociais para que ele não seja confrontado dentro da internet. E aí eu não sei o que é pior. Deixa aí o seu comentário, me diga se você concorda e a gente vai seguir atento a esse assunto. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.